Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gabi Zago Organiza. Eu sou a Gabi Zago e hoje nós vamos aprender a montar uma rotina, uma lista de tarefas. Você tem dificuldade em fazer esse tipo de lista para ter um norte na limpeza e organização da sua casa? Então fica aqui nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta esse vídeo, já me segue aqui, já ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui e também me segue nas outras redes, no TikTok e no Instagram, @GabiZagoOrganiza. Você tem dificuldade em montar uma rotina doméstica, em fazer uma lista de tarefas que você precisa executar no dia? E se você faz essa lista, você consegue executar todas as tarefas que você se propôs? Se você não tem um planejamento, muito provavelmente a rotina ela não flui, você não consegue executar tudo o que você se propôs a fazer e se frustra. Já aconteceu com você de você listar muita coisa, estar empolgada naquele dia, rendeu bastante, mas não foi o suficiente para você vencer todas as tarefas que você queria fazer. Por que isso acontece? Acontece porque nós não temos a real noção do tempo que nós demoramos em cada tarefa. Muito provavelmente você superestimou o seu tempo e a sua habilidade nas tarefas. Deixa eu exemplificar aqui para você. Você sabe quanto tempo você leva para dobrar uma pilha de roupas, mais ou menos, que tem 10 ou 12 peças? Então, se você não tem esse número na cabeça ou anotado em algum lugar, você não sabe mensurar quanto de roupa você pode dobrar em uma hora, por exemplo. E muito provavelmente também você postergue, procrastine tarefas que você acha que vai levar muito tempo, mas você não sabe mensurar o real tempo que você gasta em cada tarefa. Então, antes de você sair que nem uma louca fazendo listas e dividindo por dias para não ter o dia da faxina, nós precisamos saber o tempo que nós levamos para fazer cada tarefa. É muito importante cronometrar esse tempo para nós sabermos e conseguirmos dividir e otimizar o nosso dia. Não sei qual que é a sua realidade, se você fica o dia inteiro em casa, se tem essa possibilidade de conciliar maternidade e rotina doméstica, ou ainda se você tem que se sacrificar o seu final de semana para limpar toda a casa. Essa informação ela é importante para qualquer realidade, tanto se você fica o dia inteiro em casa, tanto se você trabalha fora e tem pouco tempo para fazer as atividades. Na segunda situação, esse mensurar de tempo de cada atividade é o mais importante, porque você não tem tanto tempo livre assim para fazer as atividades domésticas e precisa otimizar o seu tempo para não perder o final de semana fazendo faxina. Eu tenho um método chamado Rotina Inteligente dentro do curso Organização Real, onde eu ensino você a se livrar da faxina do final de semana, para você otimizar o seu tempo e gastar esse final de semana com o que você quiser. Passando tempo com a sua família, passando tempo com você mesma, fazendo coisas para você, não só fazendo a manutenção da casa. Mas vamos continuar aqui no cronograma. Antes de nós pegarmos papel e caneta para fazer esse cronograma, nós temos que pegar papel e caneta para mensurar o tempo que a gente gasta em cada atividade. E também nós precisamos saber o que nós precisamos fazer. Muitas vezes as atividades domésticas elas acontecem no automático. Você faz isso, depois aquilo, depois aquele outro. Mas se você não tem uma rotina e uma dinâmica para isso, você precisa listar
todas as atividades que você precisa fazer, porque senão você fica perdida. E o pouco tempo que você tem, muitas vezes você gasta escolhendo o que vai fazer primeiro, sendo que se você tiver essa lista e depois montar o cronograma, você não precisa pensar, tá lá escrito, é só executar. Muitas vezes nós demoramos para planejar, pensar para depois executar. E esse planejamento ele precisa ser feito antes de você executar. Então, antes de mais nada, para você começar a montar o seu cronograma, você precisa saber o que você precisa executar. Então, liste, agora sim, papel e caneta na mão, liste todas as atividades que você precisa executar diariamente, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, enfim, todas as atividades. Listou todas as atividades, e as atividades que eu digo é desde passar pano no chão, trocar a roupa de cama, lavar as toalhas, dobrar a roupa, lavar a louça, enfim, tudo. Limpar o rodapé, limpar a televisão, limpar a geladeira, tudo o que você precisa fazer. Então, liste primeiro todas as tarefas e depois você vai. Quando você for executar as suas tarefas, você mais ou menos anote, pegue um cronômetro para fazer essa mensuração de tempo. Começou a fazer a tarefa, larga o cronômetro, executa a tarefa como você geralmente executa, não rápido demais, nem muito lento. Cuidado com as distrações. Então já pega o celular, coloca no cronômetro para você não usar o celular, porque é esse aparelhinho aí que muito provavelmente você está me assistindo é um vilão na hora do serviço doméstico. Mas esse é um tema para um outro vídeo. Mensure quanto tempo você gasta para fazer essas atividades que você listou. E você pode também se perguntando, mas Gabi, por que eu vou perder esse tempo que eu já não tenho para fazer essa mensuração de tempo? Eu te digo, você pode até estar perdendo esse tempo agora, mas você vai ganhar em otimização de tempo e agilidade depois. Então você está se planejando agora para daí depois você colher os frutos. Aqui eu não vou dar dicas rápidas e hacks de como você deixar sua casa limpa em 15 minutos. Você primeiro precisa mensurar quanto tempo você gasta para fazer essa tua rotina. Depois que você tiver essa mensuração, você vai dividir as tarefas por dia da semana. O que você precisa executar todos os dias? Aqui, tira o lixo, passa o pano no chão, enfim, o que você precisa executar todos os dias. Você vai colocar numa coluna, numa tabela, tudo o que você precisa executar todos os dias e o tempo que você tem. Por isso que a gente precisou fazer essa mensuração de tempo. Se você tem 15 minutos, o que você consegue fazer em 15 minutos? Eu consigo lavar a louça, eu consigo dobrar algumas peças de roupa e eu consigo varrer o chão. Por exemplo, passar aspirador. Você tem daí digamos que essa mensuração de tempo para você conseguir dividir. Depois que você separou tudo que você precisa fazer diariamente, você vai separar as tarefas semanalmente. Você precisa dividir em blocos, então você precisa conciliar as tarefas que você faz diariamente com as tarefas semanalmente. Se você quer se livrar desse dia da faxina, você precisa dividir tudo que você precisa fazer uma vez por semana ao longo da semana. Assim, você vai ter a sua casa limpa todos os dias e não somente uma vez por semana, e ainda não crucificando o seu final de semana, conseguindo aproveitar a sua família
no final de semana ou ainda com o que você quiser. Depois que você fez essa divisão do que você precisa fazer diariamente, semanalmente, entram os períodos mais longos. Quando que você vai fazer as tarefas quinzenais? Toda quinta-feira? Toda terça-feira? Enfim, defina um dia para você fazer as tarefas que precisam ser feitas uma vez por semana. E não necessariamente você precisa pegar um dia da semana a cada 15 dias. Você pode pegar, por exemplo, uma tarefa que precisa ser feita quinzenalmente na quinta-feira, outra na terça-feira. Daí na próxima semana você faz isso intercalando as tarefas para ser mais leve também. Você pega um dia da semana e executa as tarefas de 15 em 15 dias, dividindo. Por exemplo, divide em 4 blocos. Você faz na semana 1 de algumas atividades, na semana 1, no outro dia da semana, você faz outras atividades que precisam ser executadas de 15 em 15 dias. Na semana 2, você faz também outras em um dia da semana, no outro dia da semana, outras. E depois você começa de novo. Na outra semana, você volta o que você executou na semana 1. Na semana 3, você volta no que você executou na semana 1. Então, e assim por diante, para você também conseguir fazer as tarefas diárias, semanais, quinzenais e também as que precisam de mais tempo também. As, por exemplo, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, as anuais. E aqui já que nós estamos se encaminhando para o final do ano, já estamos em setembro, final de setembro, já quase se foi. Não sei se você tem o costume de fazer aquele faxinão no final de ano. Divida esse faxinão de final de ano ao longo dos seus meses. Assim, você não vai precisar tirar um dia inteiro, a semana inteira no final do ano para fazer essas tarefas, por exemplo, limpar dentro de armários, limpar os armários, limpar a parede. Divida essas tarefas agora que começa a esquentar, que o mofo geralmente vai com Deus. Você consegue também tirar, limpar e não deixar tudo para o final do ano, que geralmente é muito pesado. Se você gostou desse conteúdo, já comenta aqui para mim saber. Compartilha com uma amiga que precisa saber desse conteúdo também. E se você quiser facilitar a organização da sua casa, evitando a tortura silenciosa da desordem, conheça o meu curso Organização Real clicando no link abaixo. Agora vão aparecer alguns vídeos que você também pode gostar. Então clique em algum deles e assista. Te vejo no próximo vídeo.